Olá, voltamos mais uma vez para conversar com você e hoje o nosso convidado é um ilustre visitante, ele veio agora a Guarapuava. Eu o conhecia só de nome porque eu acompanho há muito tempo. Eu tenho certeza que você vai gostar dele assim como eu gostei. Uma pessoa extremamente simpática, carismática e é uma liderança política nacional. É o prefeito de Santa Cecília do Pavão. Já ele vai nos contar onde fica esse município. É o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Edmar Santos. Seja bem-vindo aqui no nosso portal, presidente. Eu que agradeço. Uma honra recebê-lo em Guarapuava, né? Eu que agradeço você, Cristina, todos os seus mídios telespectadores, que agora as plataformas digitais, né, virou tão ampla, né? As plataformas sem limite, digitais, né? Que bom, né? Muito a gente bom. chega distante, a gente está em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer cidade, a gente passa a abraçar cada um das pessoas. É verdade, é até um paradoxo, né, presidente? Porque ao mesmo tempo em que ela te aproxima, ela te distancia também, né? Exatamente, é isso também. Mas olha, para mim é um carinho muito grande a gente chegar aqui, veio a Guarapuava, prestigiar a posse, né, do Cisquinta, que é a prefeita Mari, que é uma mulher que eu conheço toda a história de luta, sofrimento, conquistas, de superação da Mari, que assumiu o Cisquinta juntamente com o Jerônimo. Eu fiz questão, eu não poderia vir a Guarapuava e não passar aqui, né, na Rede Sul para falar com você. Que bacana, um prazer. Bom, presidente, primeiro eu queria saber onde fica Santa Cecília do Pavão. Santa Cecília do Pavão é uma cidade com quase 4.000 habitantes, né? Fica próxima a Cordélio Procópio, lá no norte, no Paraná, norte pioneiro, né? Daquela região. Uma cidade que tem uma pujança muito forte, né, no agronegócio. Né? Santa Cecília hoje tem a semente de soja do Brasil, grande parte é produzida, né, campo de semente. A Santa Cecília do Pavão também se destaca, né, pelo seu PIB econômico, né, uma cidade pequena, mas de forte vocação. E lá eu cheguei no ano de 1990, final de 1990, depois me tornei vereador em 1996, em 2000 fui reeleito vereador. Aí chegou em 2004, eu falei, não, agora eu quero disputar a eleição de prefeito. E são 4 mandatos. Aí em 2004, eu ainda estudando, né, eu cursava Direito em Presidente Prudente, saí de Santa Cecília do Pavão, para Presidente Prudente são 218 quilômetros, né, de segunda a sábado, né, porque o Presidente Prudente tinha aula também no sábado, mas em 2004 me elegi prefeito. Depois reeleito em 2008, né, fiquei fora 13 a 16. Em 2016 fui reeleito, né, mais uma vez prefeito. Depois reeleito 4 vezes prefeito. E pela honra de Deus e a graça, né, dos prefeitos e prefeitas, chegando à Associação dos Municípios do Paraná, no qual, Cristina, eu me preparei muito, né, para chegar à associação. Eu fiz um planejamento, fiz uma análise muito forte, né, dos municípios do estado, as dificuldades, né, os problemas existentes que a gente pode, como presidente, auxiliar, ajudar. Porque a função minha como presidente é dar um auxílio, um suporte, mas ao mesmo tempo é abraçar, né, pautas importantes para cada um dos municípios, principalmente para as regiões, né, no qual aí a gente precisa vencer a dificuldade, né? Tem que vencer a questão da queda da arrecadação, tem que melhorar o financiamento público, tem que discutir reforma tributária, né? Tem que elevar, muitas vezes, aí, valores na saúde que há muito tempo não tem momento. Então a pauta do presidente da MP é muito extensa. Nossa, são 399 municípios, né? Bastante coisa que a gente tem que fazer. Então toda hora você está atendendo o prefeito, né, dando uma orientação naquilo, aquilo outro, tem que formalizar. E eu sou uma pessoa que, como presidente da MP, o nosso país hoje está dividido politicamente. Sim. Nós temos uma ideologia, né, de um lado, de outro. E você, como presidente, você tem um governo no Paraná, né, e você tem um governo em Brasília. E você não pode ter rupturas políticas, né? Você precisa saber dialogar com todos, saber levar, porque dentro
do estado do Paraná, você tem prefeitos de esquerda, prefeitos de direita. É o maior desafio? Hoje já é superado isso, né? Porque desde a minha chegada na Associação dos Municípios, né, e estava muito recente quando eu assumi lá em abril, porque tinha terminado a eleição, o presidente Lula assumiu, existem os fanáticos do Bolsonaro, Sim. e tinha muitas discussões no próprio grupo da MP. Chegou um determinado momento, falei, gente, nós não estamos aqui para discutir ideologia, nós temos que discutir metodologia para os municípios, tanto o governo, quem está hoje dos prefeitos, né, de esquerda precisa do governador Ratinho Júnior, quem que está hoje prefeito da direita precisa do governo de esquerda, que é o presidente Lula. Sim. Nós temos que conversar com os deputados federais, seja ele da direita ou da esquerda, evangélico, da agricultura, né, do segmento independente, né, como também os nossos senadores. Eu acho que nós temos aqui uma responsabilidade de levar, de melhorar recursos para os nossos municípios. Então a ideologia política vai ter um momento da gente subir no palanque ou colocar a nossa plataforma, que é o período eleitoral. 45 dias é um período de campanha, que aí você demonstra, né, o teu posicionamento. Terminado esse prazo, esse período, você tem que governar para a tua cidade. Né? Não é porque você perdeu uma eleição que você tem que torcer para que a sua cidade seja a pior do mundo. Né? Você tem que automaticamente ajudar. Já que você gosta e quer e disputou uma eleição ou irá disputar novas eleições, você tem que pensar na cidade como um todo. E dentro da MP a gente conseguiu superar muito. E prova disso, Cristina, a gente conseguiu muitos avanços. Esse ano foi um ano difícil para os prefeitos. Foi difícil para as prefeitas. Queda da arrecadação. Nós tivemos um alto custo de gestão. Você tinha terminada a pandemia, você tinha uma consulta que você era 35, 40, 30 reais. Passado o período, da nossa pandemia, isso foi a 100, 110, 120. Terminou a pandemia, os preços não recuaram. Mas o repasse caiu. Né? Exato, aí cai o repasse. Sim. Aumenta o custo de gestão. Os prefeitos entram em desespero. Aí assumem, fomos para cima, conversamos com o governador Ratinho, com os nossos deputados estaduais, federais, senadores, presidente Lula, Haddad, e a gente conseguiu neste ano de 2023 mais de 1,5 bi, que foi extra aos municípios, que permitiu recomposição de grande parte do FPM, antecipação do ICMS, que dá desoneração do combustível. O governador liberou recursos, parcelas extras na área da saúde. Tivemos avanço no SAMU, que tivemos mais 2.600.000 anualmente, todos os municípios acabam ganhando, que aumentou em mais de 20 mil o repasse mensal para cada ambulância avançada, dobrou para 27 milhões os valores dos medicamentos que atende a nossa população. Tivemos o transporte escolar, que é um problema a todos os municípios. Meu Deus, eu acho que é um dos maiores gargalos, né? E aí a gente sabe, porque assim, hoje, por exemplo, se você pegar todos os municípios aqui da região, o PENAT paga R$ 180 para que o município transporte um aluno por ano. Então são 200 dias letivo. 180 por ano. Ele recebe 180 reais, menos de R$1 por dia. Né? Então isso do PENAT. E automaticamente a gente precisa o quê? Melhorar. Então este ano a gente conseguiu elevar para 211 milhões no estado do Paraná, conseguimos dar mais um avanço a nível federal, mas a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Então assim, Dimar, mas por que isso nunca foi demonstrado? Nós não estamos aqui para fazer politicagem. Não queremos aqui ser o bom ou melhor do que ninguém. Mas a gente apresenta, Cristina, aos governantes e aqueles que lá estão. Porque, na verdade, daqui a um tempo eu posso estar lá como governador atendendo a Cristina como prefeita. E vice-versa. Então a gente tem que entender que o poder ele é igual a roda gigante. Você sobe, você desce, você sobe, você desce. Demonstro claramente ao Rony, ao governador, ao ministro da Educação, como também a esfera federal, que não fecha a conta. Os municípios estão colocando muito dinheiro e automaticamente, quando um prefeito, uma prefeita faz um orçamento, ele programa várias obras do seu município. O dinheiro dele é 30 milhões, um exemplo, um orçamento. Ele programou fazer um asfalto em tal lugar,
fazer um bairro, fazer, né, um centro comunitário, outras coisas, mas quando vai caminhando mensalmente o seu orçamento, que vai aumentando o custo, né, administrativo, não vem repasse, e vai ter que ir importando o cobertor. Então esse é o trabalho do MP, facilitar, ser uma ferramenta importante para melhorar a vida de todos. Pois é, prefeito, mas eu vejo assim também em contrapartida, nós temos agora aumento do salário mínimo. Sim. Nós temos piso do magistério, piso nacional, nós temos o piso da enfermagem. Tudo sobra para os municípios, né? Quando você aprova lá um piso dos professores, você não tem um repasse federal. Sobra para quê? Porque o professor aqui na ponta, que precisa ganhar e reivindica e com razão, e automaticamente o prefeito tem que retirar um recurso, né, de outro lugar, porque não tem dinheiro novo. Da mesma maneira aconteceu com o piso da enfermagem, né? O governo federal tem repassado, né, o piso da enfermagem, porém existem os encargos trabalhistas, né, que a gente tem que passar. Por exemplo, se hoje vem R$4.300, mas tem mais 22% de INSS, que acabou sobrando isso aos municípios. Então, uma conta de 2 bilhões no Brasil, que ficou para que os municípios retiraram dos seus caixas e tem que cumprir. Por quê? Você tem que cumprir direitos, tem que pagar pontualmente. O problema é que quase ninguém sabe quanto custa uma pessoa. Sim, exatamente isso. Né? Você paga o salário, mas por trás do salário você tem todos os encargos que você tem que recolher. É uma conta muito simples para as pessoas entenderem. Se hoje eu contratar um funcionário por R$1.000, o funcionário nem os R$1.000 recebe, porque tem que debitar dele 7,65%, 8%, ele vai receber 920. Estou dando um exemplo. Mas para a empresa ela vai pagar 1.840, 84% sobre o valor do salário de encargos. Por quê? Você tem provisionamento, você tem um terço de férias, você tem mais o 13º salário, você tem outras atribuições, então tudo você tem que realmente fazer. Então é uma carga ainda alta, né? Com a reforma tributária nós vamos ter aí, né, algumas mudanças pontuais e ao mesmo tempo eu vejo importantes. A mudança da tributação da origem para o destino, ao mesmo tempo melhora muito, mas ainda ela está muito confusa, a gente vai precisar discutir um pouco mais, mas tem alguns ganhos significativos, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, se você adquirir qualquer produto pela internet, para onde está indo o imposto? Então a gente tem que começar a pensar isso. Hoje, por exemplo, eu venho aqui agora a Guarapava, eu passei o meu cartão, acabei de almoçar, passei o meu cartão, seja de crédito ou de débito, aquele valor é cobrado um imposto sobre serviço, né, do restaurante aqui na cidade. Só que desse imposto quem recebe? Não é Santa Cecília do Pavão e não é Guarapuava. 6 municípios do Brasil têm os paraísos fiscais dos cartões de crédito e de débito, que é onde estão as operadoras de cartões. Então lá recebe, vai para lá. Então todo mundo perde. Com a reforma tributária, isso não tem mais esse problema. Então hoje você mora em Guarapuava. Se você comprar uma televisão lá em Curitiba e colocar o teu CEP, a hora que colocar Guarapuava, quem vai receber é o município de Guarapuava. É no consumo. Porque Guarapuava tem uma peculiaridade que ela está, né, se transformando numa cidade que detém grandes redes. E hoje tecnologia, né? E são filiais, né? Exatamente. São filiais. Exatamente. Então não fica aqui. Então, é isso que vai alterar. Então o consumo de Guarapuava da região, eu vejo, né, muitas vezes converso sempre com alguns prefeitos, todo mundo pergunta assim, Edmar, qual que é a posição do presidente Edmar com relação à reforma tributária? Sou favorável. Né? Tanto é que eu lutei muito para que pudesse aprovar. Claro que não é a reforma tributária ideal, né? Mas é um avanço. Mas ela avançou muito. Sim. A gente tinha, a proposta inicial, ela seria 60%, né? Seria mais 5% para todos os municípios, seria mais 25% para que a gente pudesse deixar para os estados. Acabou tendo uma alteração, acabou reduzindo para 80% ainda, né? O critério populacional que ficou um pouco alto, mas foi um avanço. Né? Agora a gente tem que se preocupar
com as leis complementares, que é onde vai estar aí os grandes jabutis, né, da legislação, onde a gente perde muito. Sim. A gente tem que estar atento, mas a reforma tributária ela será muito importante para o Brasil. E falo assim para você com toda certeza, viu, Priscila, né? É importante a gente estar fazendo isso gravado, é que 10 anos a gente poder assistir isso novamente. A reforma tributária ela vai ser boa para todo mundo, para a pequena cidade, para a grande cidade, mas principalmente para o povo. Porque sabe por que acontece? Hoje nós estamos nas mãos dos malandros tributaristas. As grandes potências do Brasil hoje conseguem contratar bons tributaristas, bons escritórios, bons profissionais. Por que falo bons? Porque hoje eles poderiam arrecadar 100 milhões, mas ele dá 50 por um escritório, mas ele ganha 50 milhões. Né? Enquanto que as pessoas de baixa renda não conseguem contratar, tem que pagar, né, da maneira que está. Então isso vai ter uma mudança significativa, né? É no consumo que isso vai acontecer, é onde você consome, é onde você tem, você sabe quanto vai estar pagando do seu imposto. Então eu vejo um avanço espetacular, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ter um avanço, né, independente de qual o governo ou ideologia que vai assumir, o Brasil vai ter um divisor de águas muito importante, e por isso que eu não tenho muito para a aprovação da reforma tributária. Foi sua grande conquista? Não só a reforma tributária, né? Eu acho que a MP ela teve muitas coisas que somam muito, né, na vida, né, dos municípios. Né? A gente teve, por exemplo, a nível nacional, a gente conseguiu discutir realmente os problemas dos municípios. Por exemplo, nós estamos avançando bastante a questão da PEC 14, que é uma das grandes bandeiras que eu sempre trabalhei. O que é a PEC 14? É a aprovação para que todo ano os programas federais, saúde, educação e todos os outros, no mínimo, tenham um reajuste inflacionário. Porque fica muitos anos sem reajuste. Sim. Você pega SAMU, você pega a tabela SUS, Sim. você pega transporte escolar, você pega outras coisas. Nossa, SUS é Eu uma estou falando vergonha. federal, mas também estadual. Tudo Sim. tem que ter isso, pelo menos isso, para que a gente possa ter um equilíbrio, né, com relação a tudo isso. Dentro também da MP, eu acho que uma das maiores conquistas que a gente teve dentro da MP foi a união, sabe, dos prefeitos e prefeitas. É o principal, né? Principal, É o sabe? principal. Quando chegou nos momentos que a gente chamou e assumimos a MP, a gente conversou, nós precisamos fazer um movimento, mas sem politicagem, sem partidarismo. Nós precisamos realmente ter uma única bandeira que é o municipalismo. Então a maior conquista da MP realmente foi isso, é brotar, é fincar dentro de cada um dos prefeitos, e principalmente da população, que o municipalismo é o que garante mais recursos, mais autonomia, melhores serviços e cidadão do Paraná muito mais bem atendido. É isso que a gente luta cada dia, porque obras a gente consegue, Sim. recursos a gente faz, mas a gente tem que pensar lá na ponta como mudar, melhorar e fazer com que a vida das pessoas seja melhor na tua cidade. Na cidade dele ele precisa ter uma saúde de qualidade, ele precisa ter asfalto, ele precisa ter lazer, ele precisa ter cultura, ele precisa ter todo um componente para isso que a gente luta. Então, a maior conquista que a gente tem é as pessoas. É isso que a MP fez, graças ao apoio dos prefeitos. Olha só, foi um prazer conversar com o senhor, obrigada. Cada Discussão. vez que vier a Guarapuava, e não precisa vir de Guarapuava, né? Ó, Cris, vamos Passando, falar. né? Não precisa nem passar. É só ligar, né? A gente consegue fazer entrevista online sem problema nenhum. Né? Sempre à disposição. Então, por favor, né, é Quero- sempre bom a gente saber o que a associação está fazendo, né? Eu acho que a associação, né, isso foi um desafio, eu acho que a gente tem que tentar passar, né, para os municípios, para o povo, para os servidores, o que é a MP. Justamente. Acho que talvez a população muitas vezes, o que é a MP? É um braço do Ministério Público? Né? Mas Não é, né? A MP é a associação, né, dos 399 municípios do Estado. É lá que a gente pode e deve garantir direitos, né, de todos os cidadãos.
Prova disso, que nesse ano de 2000 e amanhã não, esse mês de janeiro, eu tenho uma assembleia da MP onde eu vou colocar disponível para todos os 399 municípios do Paraná. Tem encontro Curitiba agora em março, não tem? Tem encontro de municípios do Paraná. Vamos fazer um grande evento, levar as experiências, né, colocar também que o ano eleitoral, as dificuldades que cada prefeito pode ter, tanto para a sua reeleição ou eleição, ou principalmente para terminar o mandato. Né? Mas o que a gente tem esse ano, eu também, no ano passado, quando eu cheguei na MP, comecei a observar a seguinte situação. Nós precisamos formar, capacitar, melhorar muito a questão dos servidores públicos municipais. Dimar, de que maneira que você vai fazer? E nós, através da Itaipu, nós vamos disponibilizar agora esse ano 16 mil vagas para pós-graduação para servidores públicos municipais. Uma pós gratuita. Em que área? 4 áreas importantes. O autismo, que é algo recorrente, né, que é necessário. Um teacher, né, que a gente fez essa análise. Né, alfabetização e letramento, porque após pandemia, a gente sabe que este ano o Estado do Paraná tem o ICMS Educação e o desempenho, a nota, pode prejudicar o prefeito, ou a prefeita, o município a receber recursos. Nós pensamos na questão da gestão do esporte e lazer, porque nós precisamos de vida, nós precisamos ser alegres, felizes, precisamos também ser ativos, né? Sim. E por outro lado, aquilo que é do momento, que é a licitação em contratos, que é a nova lei de licitações, que é a 14133. Baseado nisso, com o foco municipalista, nós vamos levar a todos os 399, 16 mil pós-graduação. Né? Nós estamos fazendo um processo dentro da MP para selecionar as universidades, né? Buscar não só valor, mas também capacidade técnica, nota, né, do MEC, para que tenha realmente um foco, né, com 2 anos de duração, para formar, fazer a MP dentro dos municípios, com formação, um espírito municipalista, mas com respeito profissional. Para que a gente, no futuro, a gente possa mudar. Isso a gente vai demorar a colher frutos? Vai, mas se a gente não começar, não tem. Um pé de jabuticaba demora 15 anos para dar fruto, mas se não plantar, nunca vai dar. Daqui 15 anos ninguém consegue saborear aquele fruto. Então a gente tem que ter essas essências. Eu tenho uma frase que eu sempre utilizo, a gente sempre fala, o Barão do Rio Branco, um dos grandes, né, tinha um escritor alemão, e o Barão do Rio Branco ele dizia assim, que a sombra, né, a inveja, ele dizia assim, ó, a inveja é a sombra da glória. Quanto mais alguém olhar para você e querer estar no teu lugar, é porque você está bem, é porque as coisas estão dando certo, né? Então a gente tem que sempre, eu sempre utilizo isso, importante manifestar o que somos, para que servimos, como devemos agir, mas principalmente, onde queremos chegar. É isso que a gente tem que fazer todos os dias, acordar de manhã feliz, alegre, né? Sempre motivados, problemas todos nós temos, né? Você não pode ser uma pessoa tóxica de querer assumir problemas e querer tirar dentro de você, ficar só dentro de você, querer passar o seu problema para os outros, deixar um ambiente tóxico, só prejudica a sua vida, a gente vai ficar pior. Vamos, né, produzir, trabalhar, ser feliz, porque tudo acontece. É possível? Claro que é possível. Mas se você acordar pela manhã e não tiver atitude, você não chega em lugar nenhum. Com certeza. Mais uma vez, presidente, muito obrigada mesmo. E eu deixo você com essa reflexão sobre tudo que ele acabou de falar. Sempre à disposição. Bom, mais uma vez, né, reitero aqui então que a gente tem um ditado de Marapau que diz que essa porta não tem tranque nem tramela, né? Então. É uma casa sem porta? É uma casa sem porta. É uma casa só com telhado. Só com telhado. E olha lá, às vezes a gente tira umas telhas aí para ver a lua, para ver a estrela. Né? Tem uns ventos também que passam. Tem os bons ventos. Mas eu vou aproveitar para convidar você, em agosto, tem aniversário de Santa Cecília do Pavão, né? Vamos estar comemorando os nossos 64 anos do município. Nós temos a Agrofest, a 24ª edição, de 1 a 4 de agosto. Os shows já estão definidos, contratados. Ana Castela, Eduardo Costa, Zé Henrique Gabriel.
Você é convidado para estar lá com a gente, saborear o prato típico de Santa Cecília, Qual que é? Costela fogo de chão. Opa! Todo mundo aí, fazendo Vai propaganda. propaganda também. Com certeza a gente vai estar presente lá. Vou estar convidando você, viu? Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu. Continue ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.